Olá, bom dia, graça e paz. Hoje vamos estudar o capítulo 25 de Levítico, dando sequência em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Faltando apenas 3 capítulos para encerrarmos nossa jornada de estudos neste terceiro livro da Bíblia, terceiro livro de Moisés, que se chama Levítico. Foram aí estudos muito importantes, bastante interessantes ao longo de cada capítulo deste livro, né? O capítulo 25 é o antepenúltimo capítulo. E vamos então ao tema de hoje: o ano do jubileu e as leis de propriedade. Este é o tema do estudo de hoje, Levítico 25. É muito interessante, bastante também chamativo e traz a nós alguns conhecimentos muito realmente impactantes. Levítico 25 trata dos anos sabáticos e o ano do jubileu. Você já ouviu falar sobre estes assuntos? Quando os israelitas conquistaram Canaã e a dividiram entre suas tribos e famílias, não deveriam ser egoístas ou gananciosos no uso da terra. Assim como as pessoas e seus animais de trabalho descansavam um dia a cada 7, conforme ficou muito claro para nós, Deus, pensando em cada um de nós, separou o sábado semanal para um descanso. Também a terra descansaria um ano a cada 7. Olha que interessante. E após 7 lotes de 7 anos, ou seja, a cada 49 anos, haveria um ano sabático adicional, chamado jubileu. Era o 50º ano, o ano da restauração. Olha que interessante. Neste ano, todas as terras que haviam sido vendidas ou trocadas de mãos durante os 50 anos anteriores retornariam ao proprietário original. Isso ajudaria e ajudou a manter a justiça da distribuição original da terra. Vamos aos detalhes destas leis no estudo de hoje. Olha que interessante cuidado Deus manifestou para com a nação de Israel, para com o seu povo. Tudo isso tinha um propósito, que nós vamos ver no decorrer do estudo de hoje. Portanto, você já deve ter lido o capítulo na sua Bíblia e agora você pode acompanhar, se possível, com a sua Bíblia aberta, os comentários dos versículos para uma melhor compreensão. Então, capítulo 25, são 55 versículos, trazendo o uso santo dos anos. Discute-se o ano sabático dos versos 2 a 7, ordena-se a observância do ano do jubileu, dos versos 8 a 12,
e refere-se ao efeito do ano do jubileu sobre a propriedade, do versos 13 a 34, e sobre as pessoas, dos versos 35 a 55. Essa é a divisão do capítulo 25. Verso 2: Então a terra guardará um sábado. No capítulo 23, verso 3, ficamos sabendo que o povo devia guardar o dia do sábado. Neste versículo, ordena-se que a terra tenha permissão de guardar um sábado ao Senhor. Lembrando que a palavra sábado está ligada a descanso. Portanto, a terra, que naquele tempo era na sua quase totalidade agrícola, as pessoas moravam e plantavam, a terra precisava de um descanso. Verso 4: Sábado de descanso solene para a terra, tal como o sétimo dia foi designado para ser o dia do sábado. Cada sétimo ano seria o ano sabático, no qual não se devia nem semear e nem podar. Verso 5: O que nascer de si mesmo. O proprietário da terra não deveria colher o que nascesse por si mesmo durante o ano sabático. A vinha não podada chamava-se nazir, a mesma palavra hebraica para nazireu, indivíduo cujos cabelos não eram cortados ou aparados. No verso 6, mas os frutos da terra, em descanso, vos serão por alimento. A colheita não seria feita pelo proprietário, mas forneceria alimento para todos, ricos e pobres igualmente. Versos 8 e 9: Depois de 7 semanas de anos, ou 49 anos, Israel devia fazer soar a trombeta para que fosse ouvida por toda a terra. O soar da trombeta devia acontecer no dia da expiação, e ao que tudo parece era nesse momento que o ano especial começava. Trombeta do jubileu, literalmente trombeta do brado. A palavra traduzida para jubileu no verso 9 é terua. Em outra passagem, a palavra jubileu é iobel. Agora o verso 13: Tomareis cada um a sua possessão. O primeiro dos dois efeitos do ano do jubileu é novamente declarado generalizadamente, e as instruções do versículo seguinte são dadas em preparação para o ano. A base para essas instruções é que a terra realmente pertencia ao Senhor mais do que ao indivíduo. O Senhor dividiria a terra entre as várias famílias, e estas não poderiam vendê-la em perpetuidade, porque ela deveria finalmente voltar à família a qual fora entregue. Versos 14 a 16. Oprimas significa fazer mal ou maltratar, deturpando o valor de um pedaço de terra, segundo o número dos anos. Uma vez que a terra pertencia ao Senhor, só as colheitas que ela produzia é que podiam ser vendidas. Portanto, o tempo que faltava para o próximo ano do jubileu devia ser considerado na estipulação do preço de venda de toda a terra, uma vez que quanto mais perto do ano especial acontecesse a realização do negócio, menor número de colheitas haveria antes que a terra revertesse ao proprietário original. Olha que interessante essa lei
do jubileu, hein? Verso 18 e 19. Quando os israelitas guardassem os mandamentos do Senhor, a promessa divina é que eles habitariam seguros. A terra produziria bastante para comerem a fartar, haveria abundância. São as bênçãos advindas da obediência a Deus. Versos 20 a 22. Que comeremos no ano 7º? Poderia ser a pergunta. Como naturalmente os israelitas iriam se preocupar com a diminuição das colheitas por causa da terra permanecer inculta, sem cultivo, mas Deus prometeu que as colheitas do 6º ano seriam suficientes para mantê-los até que o ano sabático e o ano do jubileu terminassem. Olha que profundo isso aqui, gente. Como Deus é maravilhoso e cuida de cada detalhe. Então, os israelitas não precisavam se preocupar, porque esta lei é divina e Deus prometia que estaria alimentando o seu povo se eles fossem fiéis. Olha que interessante. Hoje muitas pessoas dizem, olha, se eu não trabalhar no sábado, minha família vai passar necessidade. Muitas pessoas podem pensar assim. Mas aqui está, nesta história, neste relato bíblico, uma importante oportunidade para exercer a nossa confiança. Se o povo perguntasse o que comeremos no ano 7, era um ano que eles não podiam plantar. Já pensou? Não era um dia, era um ano. O descanso semanal, isso daí sempre teve. Agora isso aqui foi uma lei que durou por um tempo. Hoje ela não existe mais, né? Mas poderia. Hoje nós vivemos em uma cultura diferente. Então vejam que para a nação israelita que viveria da terra, esta lei aqui era uma lei muito importante que nós vamos ver ainda, que também era de uma lei de proteção contra a pobreza, a escravidão, tá? Verso 24, resgate à terra. Havia diversas maneiras para a terra ser resgatada. Temos um exemplo na Bíblia, no livro de Esther, quando Boaz cumpriu com este dever de parente remidor, no hebraico chamado Goel, quando ele se casou com Ruth. E esta lei do resgatador, ela é muito interessante porque ela também tem um significado simbólico com o resgate que Cristo Jesus, ele fez por cada um de nós. Ele foi o nosso Goel na cruz, o nosso resgatador, porque através do pecado, a raça humana se tornou o quê? Serva, escrava de Satanás. E Jesus veio como nosso irmão, como nosso Senhor, ele pagou pelo preço do resgate. Isso é muito lindo também. Verso 25, se teu irmão empobrecer, olha aqui, outra razão para esta lei do jubileu. A pobreza era a única situação que forçaria um israelita a vender suas terras. Em tal caso, um parente remidor viria e compraria de volta o que fora vendido e o restauraria ao seu proprietário original. Verso 26 e 27, e se não tiver resgatador? Se a pessoa não tivesse um parente achegado para redimir sua terra e tivesse ganho uma quantia suficiente, ela mesma poderia comprar a terra de volta,
levando em consideração o número de colheitas ainda por fazer, até o ano do jubileu e pagando por elas. O verso 28, não lhe permitirem reavê-la. Se ele não tivesse um parente remidor e nem a possibilidade de redimi-la por si mesmo, a terra simplesmente reverteria ao seu poder quando chegasse o ano do jubileu. Olha que interessante. O comprador não perdia nada através deste arranjo, pois ele só tinha pago pelas colheitas a serem obtidas até o ano do jubileu. Muito interessante, né? Esta lei, como que ela regia a nação. Agora, comentando o verso 29, quando alguém vender uma casa de moradia. Numa cidade murada, se uma casa era vendida e permanecia de posse do comprador por um ano inteiro, isto é, sem que alguém a resgatasse, tornava-se então propriedade definitiva do comprador. O ano do jubileu não afetaria sua propriedade. Olha aí, então era mais relacionado ao campo mesmo, né? A plantação, terras de plantação, de colheitas. Verso 31, as casas das aldeias que não têm muro. Uma casa em uma aldeia sem muro, contudo, estava sujeita ao mesmo regulamento da terra, propriamente dita. Então, havia uma distinção entre cidades muradas e aldeias não muradas. Agora o verso 32 a 34 nos apresenta as idades dos levitas. No caso dos levitas, as leis do ano do jubileu, que comumente se aplicavam à terra, eram também aplicadas às suas casas, quer estivessem em cidade murada, quer não. Suas terras não podiam ser jamais vendidas. Então, os levitas tinham uma distinção dentre as tribos. Versos 35 a 55 nos trazem o segundo efeito do ano do jubileu, apresentando-se nestes versículos restantes. Teu irmão refere-se a um indivíduo israelita, os versos 35 a 37. Empréstimos feitos a amigos necessitados não deviam envolver juros. Antes, os necessitados deviam ser ajudados, permitindo-se-lhes que residissem com alguém da comunidade e que desfrutassem dos mesmos privilégios de um estrangeiro ou peregrino, o qual, embora não pudesse possuir a terra, tinha permissão de acumular propriedade e viver confortavelmente como homem livre. O verso 38, eu sou o Senhor vosso Deus, como aquele que os criara e que os libertara da escravidão do Egito. Deus tinha autoridade para impor estes regulamentos aos israelitas. Versos 39 a 43. Se teu irmão empobrecer, o israelita que se via obrigado a vender-se como escravo de outro, não devia ser considerado como tal, mas como empregado contratado, e devia ser tratado com bondade. Quando chegava o ano do jubileu, tinha de ser libertado, a não ser que renunciasse seus direitos à liberdade. O conteúdo destes versículos não discorda de Êxodo 21, versos 2 a 6, porque a passagem do Levítico confina-se a uma discussão dos efeitos do ano do jubileu sobre a liberdade de um homem.
se o israelita se vendia como escravo mais de 7 anos antes do ano do jubileu, aplicavam-se as instruções de Êxodo 21, verso 2. De qualquer maneira, 6 anos era o máximo de tempo que alguém poderia exigir que ele servisse antes de retomar aos seus filhos a sua família e propriedades. Versos 44 a 46, falando de escravos ou escravas. O trabalho escravo devia se restringir àqueles que eram comprados das nações estrangeiras e aos estrangeiros estabelecidos entre os judeus. Esta categoria de escravos e escravas passavam como herança de pais para filhos. Versos 47 a 54, e teu irmão vender-se. Se um israelita se vendesse para o serviço de um estrangeiro estabelecido, podia ser redimido por um parente próximo, ou ele mesmo podia se resgatar. Aqui também devia considerar o pagamento apropriado pelo tempo remanescente até o ano do jubileu, a quantia dependendo dos muitos ou poucos anos até lá. Agora o verso 53. Estando a serviço de um estrangeiro estabelecido na terra, o israelita devia ser tratado com consideração, como servo contratado. E o verso 54. Se não resgatar, seu tempo de serviço ficava sujeito a terminar sem compensações no ano do jubileu. Ou seja, quando completasse os 49 anos, ou os 7 anos, melhor dizendo, era automático a liberdade deste escravo, entre aspas, como nós vimos aqui, ele não era para ser maltratado, era um servo, Ele era um servo. O verso 55, porque me são servos. As provisões para o ano do jubileu tinham por princípio de orientação o fato de que os israelitas eram servos do Senhor e não podiam ficar permanentemente a serviço dos outros. Do mesmo modo, uma vez que a terra era do Senhor, e devia retomar de tempos em tempos a posse daqueles israelitas aos quais foram originalmente distribuídas. Aqui termina os comentários dos versículos deste capítulo 25. Então, que interessante assunto este capítulo nos traz, dos anos sabáticos e do jubileu. Que leis interessantes para a proteção do povo e da terra, não é mesmo? Muito interessante. Agora vamos para o comentário do Espírito de Profecia no estudo de hoje, o cuidado de Deus para com os pobres. Cada 7º ano eram tomadas providências especiais em favor dos pobres. O ano sabático, como era o mesmo chamado, começava no fim da ceifa, ou seja, no fim da colheita. Na ocasião da sementeira, que se seguia à colheita, o povo não devia semear, não deviam podar a vinha na primavera, e não deviam estar na expectativa quer de ceifa, quer de vindima, daquilo que a terra produzisse espontaneamente. Podiam comer enquanto novo, mas não deviam armazenar qualquer porção do mesmo em seus depósitos. A produção deste ano devia estar franqueada
ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, e mesmo aos animais do campo. Patriarcas e Profetas, página 531. Olha que interessante aspecto abrangia esta lei do ano sabático. Mas, se a terra produzia comumente apenas o bastante para suprir as necessidades do povo, como deveriam subsistir durante o ano em que nada colhessem? Para tal fim, a promessa de Deus oferecia amplas provisões. Diz o texto 21 e 22. Mandarei minha bênção sobre vós no 6º ano, disse Deus, para que dê fruto por 3 anos, e no 8º ano semeareis, e comereis da colheita velha até o ano nono, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Olha que promessa e que cuidado de Deus. Que outra finalidade muito importante estava relacionada com o ano sabático? Vamos ver. A observância do ano sabático devia ser um benefício tanto para a terra como para o povo. O solo, ficando sem ser cultivado durante um ano, produzia mais abundantemente depois. O povo estava livre dos trabalhos apertados do campo, e conquanto houvesse vários ramos de trabalhos que podiam ser efetuados durante este tempo, todos podiam se dedicar a maior lazer, o qual oferecia oportunidade para a restauração de suas capacidades físicas para os esforços dos anos seguintes. Olha que interessante. Como Deus cuida de seus filhos. Era uma lei de proteção, de preservação, tanto da terra quanto do ser humano. Teriam mais tempo para meditação e oração, para se familiarizarem com os ensinos e mandados do Senhor e para a instrução de sua casa. Página 532. Você sabia que de 7 em 7 anos, toda a nação, ela relia, ela reestudava as leis de Deus? Olha como se encaixa aqui. Então o povo tinha agora um ano de descanso, onde eles podiam reavivar e renovar a fé e o conhecimento da lei de Deus. Gente, que interessante. Ao estabelecer-se em Canaã, a terra foi dividida entre todo o povo, sendo excetuados apenas os levitas como ministros do santuário. Nessa equitativa distribuição, as tribos eram contadas por famílias e a cada uma destas era concedida, segundo o seu número, uma herança proporcional. Então, nada do que acontece hoje, uns tendo muito, e outros tendo pouco ou nada. Deus distribuiu a terra de forma equilibrada, conforme o número das tribos. E embora uma pessoa pudesse por algum tempo dispor de sua possessão, não poderia vender permanentemente a herança de seus filhos. Quando habilitada a resgatar sua terra, estava em qualquer tempo na liberdade de o fazer. As dívidas eram perdoadas a cada 7 anos. Outro detalhe interessante, olha só. E no 50º, o ano do jubileu,
toda a propriedade em terras revertia ao original possuidor. Olha que interessante. A terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, disse Deus. Vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção de sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu, seu irmão. E se alguém achar o que basta para o seu resgate, tornará a sua possessão. Mas, se a sua mão não alcançar o que basta para retribuir-lhe, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra, a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família, conforme está o verso 10. Assim, cada família era garantida em sua possessão, sendo proporcionada uma salvaguarda contra os extremos, quer da opulência, quer da miséria. Quer da opulência, quer da miséria, olha só. Ou seja, esta lei era exatamente para equilibrar as coisas, para que não houvesse os extremamente ricos e os extremamente pobres. Era realmente uma lei divina de equilíbrio para o seu povo. Se isso pudesse ser aplicado hoje, hein? Que maravilha não seria? Seria uma solução para essa desigualdade social que existe hoje, não é mesmo? Olha que interessante. Amados, e o ano sabático, que acontecia a cada 7 anos, ele tem um significado profético também, tá? Qual seria? O ano sabático, nós cremos que ele também acontecerá nesta terra. O mundo, ele tem por aproximadamente 6.000 anos, tá? E nós cremos, aplicando essa lei do ano descanso sabático, que o 7º milênio será o ano de descanso da terra. Apocalipse capítulo 20 descreve 1000 anos em que a terra estará vazia, deserta, desolada. E o povo de Deus, todos os salvos, estarão com Cristo no céu. Então essa lei do ano sabático, ela tem uma interpretação profética. Que interessante, né? Agora vamos aplicar o estudo de hoje em nossas vidas. Vamos aprender mais lições para nós. A essência da existência não é alimentar a ganância, mas desfrutar daquilo que Deus nos dá em sua onipotência. Ele não quer que desenvolvamos a cobiça, mas que desfrutemos suas bênçãos. No descanso diário da noite, somos desafiados a confiar que nossas necessidades são supridas por Deus. No descanso semanal, reconhecemos Deus como Criador e também provedor, no descanso do sábado. Além do descanso diário e semanal, Deus deu ao seu povo mais 2 descansos em Canaã. O ano sabático se dava quando encerrava 6 anos de atividades. E o ano do jubileu, que se dava ao encerrar 6 ciclos sabáticos, ou seja, 49 anos.
Após cada 6 anos de atividades, o trabalhador deveria descansar um ano inteiro. Deus preza pelas férias, enquanto algumas pessoas se orgulham de nunca tê-las tirado. Eu já vi, tem pessoas que se gabam. Eu sou tão trabalhador que eu nunca tiro férias. Coitado, está equivocado. Aquele que nos criou, o nosso Deus, Ele conhece, foi Ele quem nos fez, Ele sabe das nossas necessidades e limites. Por isso Deus valoriza o descanso, quando muitos só querem trabalhar. Interessante, não? Ainda outros ensinamentos resultam de um estudo atento ao texto de hoje. Os anos sabáticos e jubileu mostram que no decorrer da história é necessário lembrar-se de Deus e seus atos precisam fazer sentido na vida de seu povo. Assim, quando lembrasse da libertação da escravidão, Deus orientou seu povo a conceder liberdade, perdoando dívidas, libertando escravos e devolvendo terras. A terra pertence a Deus. Ele é o verdadeiro dono de tudo. Quando reconhecemos isso, nossa atitude muda. Enquanto o pecado nos escraviza, Jesus nos liberta. Assim como Cristo nos tornou livres, devemos ansiar pela liberdade de outras pessoas. A razão de a terra ficar em repouso eram os necessitados, os quais deviam colher na terra alheia. O jubileu é o ápice dos anos sabáticos. É um esplêndido plano social, sim, institucional, para colocar freio no desejo e na ambição humana. O jubileu nivela as pirâmides da vida social, fazendo da justiça uma nova regra da prática econômica. A visão do jubileu não esmaga a iniciativa individual. Ela não exige vida comunitária nem prescreve igualdade legalista. Ela coloca as aspirações sociais em seu lugar, mas sabe que tais coisas facilmente saem do controle. O jubileu integra dimensões espirituais e sociais. Ele tece a religião e a economia em um mesmo tecido, colocando-as assim juntas sob a verdade bíblica que mantém a vida espiritual e econômica juntamente. Que interessante assunto e lições o capítulo 25 traz para nós, não é mesmo? Agora, vamos à reflexão final. Enquanto estivermos nesta condição de peregrinos, aqui neste mundo a caminho do lar, cumpre-nos viver aqui de forma digna ao nosso chamado. Da mesma forma que Israel deveria temer a Deus e observar as suas leis, uma solene mensagem nos é anunciada hoje. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É o que está escrito em Apocalipse 14, verso 7. E uma resposta nos é exigida. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Por outro lado, há uma prestação de contas a ser realizada com os que rejeitam as instruções divinas, vivendo a seu bel prazer. Pois o Criador derramará o seu juízo e, conforme Apocalipse 11, 18, destruirá os que destroem a terra. Amados, cada capítulo da jornada de Israel sobre a terra é um sonido de trombeta do céu para a humanidade. Esta foi a compreensão do apóstolo Paulo quando declarou acerca dos filhos de Israel em 1 Coríntios 10, 6.
Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Portanto, o Espírito Santo está chamando eu e você para que vivamos o mandamento do Senhor por experiência. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um povo que confie na provisão de Deus, ainda que o mundo a desconsidere. Que eu e você possamos prosseguir com perseverança em viver a vontade do Senhor, pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amém. Que Deus seja louvado por sua palavra. Capítulo muito interessante, eu entendo que tenha ficado muito claro, dispensa maiores comentários, a explicação do conteúdo deste capítulo. Qual a tua compreensão? O que chamou a sua atenção neste assunto de hoje? Se você quiser compartilhar, coloque no chat aí do nosso canal, tá ok? E vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos por um novo dia, pela sua misericórdia e companhia, pela sua graça, mais um despertar. Obrigado por este estudo, este momento de ouvir a sua voz. Como é maravilhoso percebermos o seu maravilhoso cuidado por cada ser humano, principalmente pelo seu povo, por aqueles que estão dispostos a obedecer a tua lei e a fazer a sua vontade. Por isso, nos ajude para que possamos, neste tempo final, possamos, Senhor, estar atentos aos seus mandamentos e que assim possamos alcançar as tuas bênçãos. Senhor, fica conosco em mais esse dia e ajude-nos a colocar em prática os teus ensinamentos. Te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembrando sempre, se você sentiu tocado, se você sentiu que Deus falou com você através deste estudo, compartilhe. E também deixe o seu joinha aí no nosso canal para que o YouTube possa compreender que é um conteúdo positivo. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amanhã vamos para o penúltimo capítulo. Um grande abraço. Tchau, tchau.